É um livro muito bacana, que o título dele é Arquitetura de Conversa. Então, até título, Arquitetura da Conversação. Da Roberta Pires de Oliveira e Renato Miguel Basso. Recomendo já todo mundo pesquisar por aí. Que ele fala de como é que um diálogo ele é estruturado. Então, por exemplo, o nosso papo hoje, ele teve um início, ele está tendo um meio, que teve tópicos, teve contexto, teve preenchimento de lacunas ali de informação. Você me faz perguntas, eu te respondo, e a gente vai ter uma finalização, que eu espero que não seja breve. Mas, no geral, quando a gente pensa no design conversacional, e principalmente na parte de redação, a gente está falando de uma estrutura. Não faz sentido quando você dá um oi para um chatbot, ele já te apresentar uma mensagem de finalização, por exemplo. Tem todo o sentido de primeiro vir uma saudação, apresentar o que aquele bot faz, falando de uma estrutura mais básica, né? Apresentar o menu principal, você conseguir navegar por essa estrutura. E no final, você concluiu um processo, que é aquilo que você quis fazer em relação à usabilidade, você é apresentado uma mensagem de finalização. Então, o conteúdo, o diálogo que você tem, estou utilizando aqui um exemplo de uma interface textual, mas pode ser uma Alexa da vida também. Ele é importante porque ele é um elemento de base para a gente construir diálogo, construir texto. Estamos começando mais um episódio do CXD AI, um podcast dedicado a conversas com profissionais da área de design de experiência conversacional e inteligência artificial. Então, se você já conversou com algum Alexa, um chatbot, um site ou até mesmo com um bot no WhatsApp, você provavelmente conversou com algum projeto de alguém que vai estar aqui nesse podcast. Meu nome é Caio Calado, eu trabalho com design conversacional desde 2016 e também organizo uma comunidade independente na mesma área chamada Bots Brasil. Eu gosto muito desse mercado. Nos últimos anos eu venho vendo como ele está evoluindo aqui na região e também fora, ao redor do mundo também. Hoje a gente vai ter mais um episódio da nossa primeira temporada dedicada aos elementos do design conversacional. Inclusive, esse é o último episódio dessa primeira temporada. Então, se você trabalha projetando, escrevendo conversas, se você quer saber como criar soluções, para melhorar a experiência de clientes ou até mesmo inovar através de experiências conversacionais, seja através de chatbots ou até mesmo voice bots, essa temporada é para você. Então, a nossa conversa hoje vai ser com o Iago Henrique. O Iago, ele atua há 3 anos na área de UX, em especial na área de UX Writing, experiência da escrita da pessoa usuária. Vou até traduzir aqui na minha cabeça. Com ampla experiência em redação e design de interfaces. Ele atua como UX Writer na Esquadra Digital, /DigitalBot, e além disso é tutor de UX e design na EBAC e professor de arquitetura da informação e design centrado no usuário na Arara School. Ele também é formado em biblioteconomia, com especialização em Project Management ou gerenciamento de projetos, e também está fazendo um mestrado em direção em TI. Iago, bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade. Como é que você chega aí para a nossa conversa hoje? Fico muito feliz e já te deixo aqui no meu agradecimento pelo convite também. Estou muito animado. Fiquei acompanhando hoje, assim, para ver como é que estavam as pílulas dos recortes, né, dos vídeos, e a conversa, pelo que eu venho assistindo, tá tudo muito fluido, tá tudo muito gostoso de ouvir. Hoje eu fiquei viciado, assim, nas playlists do YouTube. Então, eu estou muito feliz de poder contribuir também e vamos fazer essa conversa funcionar. Ah, vamos fazer. E a dinâmica da gente é conversa mesmo, de certa forma, né? Se a gente for para pensar. Bem, gente, a gente, como eu mencionei, a gente está terminando essa temporada. Já teve psicologia da comunicação, linguagem simples, inteligência artificial, curadoria, próprio design conversacional. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre arquitetura da informação, mas a gente vai ter vários outros assuntos que eu acredito que vai agradar você também. Então, como começo, a gente vai começar pelo começo, né? É, Você atua como biblioteconomia e hoje está na área de design conversacional, né? Atua já há 3 anos nessa parte. Como é que foi essa transição de carreira para você? Como é que tem sido trabalhar com isso, especificamente? Estava pensando nessa pergunta e acho que para qualquer pessoa formada em biblioteconomia, qualquer pessoa bibliotecária, a gente tem um conceito enquanto está na graduação, na pós, que é o profissional da informação. Tanto que vai olhar em artigos recentes, está sempre declarado como profissional da informação. Só que aí parece um conceito muito geral, né? O que é um profissional da informação? É alguém que trabalha com informação, mas aí você já entra em jornalistas, arquivistas, museólogos e bibliotecários. Então, no geral,
não é muito correto, assim, ao menos não é muito habitual falar que a gente fez uma transição, porque na realidade, desde sempre a gente é preparado para trabalhar em diversos espaços, assim, desde os mais tradicionais, por exemplo, uma biblioteca escolar, uma biblioteca universitária, uma biblioteca especializada, por exemplo, no setor jurídico, ou então em setores que são mais específicos e que fazem uso de tratamento da informação de uma forma mais especializada, digamos assim. Por exemplo, o desenvolvimento. Então, a gente tem bibliotecário trabalhando como desenvolvedor, a gente tem bibliotecários trabalhando como analista de dados, né? E por aí vai. Eu mesmo eu encaixei aqui no UX. Então, a parte da transição, ela é um bom termo para falar de como é que é a adaptação, na verdade. Então, como é que essas pessoas se formam e como é que é hoje em dia para aplicar toda a bagagem, né, dessa construção que foi dada ao longo dos anos. E a biblioteconomia ela tem um aspecto muito legal, que inclusive o famoso o famoso livro do Urso Polar, ele foi feito, né, por bibliotecários e foi um desenvolvimento contínuo da arquitetura da informação, que é hoje em dia uma das disciplinas que é colocada como base para a formação de qualquer pessoa que vai trabalhar em qualquer especialidade de UX, né? Então, nesse sentido, o que a gente tem é um uso da base para refinar e aplicar em alguns contextos. Então, a gente tem, por exemplo, o UX trabalhando com tela, mais para mobile, mais para desktop, ou então outro tipo de device, né? E no nosso caso aqui, que é mais para chatbot e outros tipos de interface conversacional. Então, ao menos na minha visão, e acho que eu compartilho dessa visão com outros profissionais da área também, a gente vai se adaptando de acordo com os meandros do mercado para fazer o uso da informação, realmente. Que é isso que a própria graduação ela prega, sabe? Ou você foi falando aí, eu fiquei pensando, tem um ditado muito popular que a gente está vivendo a era da informação, né? E vocês são profissionais da informação. É, como é que é o mercado, assim, pensando numa pessoa que é da área de biblioteconomia e quer trabalhar com tecnologia da informação? Será que você poderia dar algumas dicas, falar um pouco de como aplicar as habilidades, os conhecimentos? Eu não sou da área, mas, por exemplo, a parte de análise de dados, até mesmo curadoria, eu acho que é uma área muito interessante, que dá para ser explorada e desenvolver outros temas também. Mas também tem outras vertentes, né, que dá para atuar e também se especializar. Você mesmo está indo para a parte de gestão de projetos, por exemplo, gestão de projetos em TI, né? Como é que é assim? Será que você poderia elaborar e dar mais uma abertura para quem é de biblioteconomia e gostaria de trabalhar com tecnologia da informação, por exemplo? Para, inclusive, trazer o pessoal para fazer Bíblia também, porque não é um curso parado. Assim, mas vou começar do início então, né? Porque acho que até a própria visão de que o mercado tem, as pessoas têm em geral do que é um bibliotecário, é justamente aquela figura que fica ali no canto da biblioteca, mexendo com os livros, fazendo coisa que ninguém acha, ninguém sabe exatamente o que é, e que não existe muito uma aplicabilidade prática para o nosso trabalho, né? Mas não é exatamente assim. Desde o início a gente é formado para tratar de informação. Então, você falou bastante sobre essa questão da adaptação de mercado, né? Como é que uma pessoa formada em Bíblia, ela podia se encaminhar para a tecnologia no geral, em diversas áreas, né? É uma coisa que eu sempre estranhava muito, inclusive na graduação, é que o pessoal falava, vou entrar em tecnologia, mas tá, qual setor? Você quer desenvolver, você quer fazer análise, você quer prototipar, né? Você quer virar design? Alguma coisa em relação a esse aspecto. E hoje em dia, muito felizmente, até o próprio currículo ele vem se adaptando a essas mudanças. Então, a gente já tem formação de base, por exemplo, pesquisa com usuários é uma disciplina fundamental em BIB, que serve muito para UX Research. É basicamente o UX Research puro, assim, desde o início, como é que se fazia pesquisa com o usuário, diferença de quant, quali, e também métodos que eram muito mais acadêmicos, né, nesse sentido. Aí, hoje em dia, a gente tem aplicabilidade de mercado. Então, a gente tem essas disciplinas de base, pesquisa, e existe um campo dentro da biblioteconomia, é uma disciplina também que é estudada, que chama representação da informação. A representação da informação, que é inclusive a minha pegada do mestrado, ela é muito uma área que a gente pode associar com o que é o microcopy, para fazer a distinção de textos dentro de uma interface conversacional, por exemplo. É uma base de como é que você avalia a informação no micro. Vou dar um exemplo mais prático. Tá com o livro na mão, aí você vai olhar a ficha catalográfica dele, que é inclusive um instrumento que é só elaborado por bibliotecários. Aí você vai ver um tanto de código, algumas informações que estão de forma bem específica, ali com dois pontos, um hífen, e toda essa forma de representar a informação, de alocar os elementos dentro de um quadrado, de forma que faça sentido e seja padronizado, diz respeito também à forma como a gente elabora diálogos dentro de uma interface conversacional, né? É uma base para você fazer as coisas.
Então, é uma formação muito colocada para a base. E aí, em relação à especialização, né, do que a pessoa ela quer fazer na vida, qual carreira ela quer seguir, vai muito disso, do movimento do próprio mercado e como é que a academia está enxergando. Então, como eu falei, com o desenvolvimento de disciplinas, a gente hoje em dia também tem pós-graduações que vão mais para o contexto de tecnologia e inovação, para gerenciamento de projeto, para análise de métrica. Então, isso também já dá uma boa bagagem, assim, uma boa grama para a gente conseguir elaborar, mas principalmente o desenvolvimento externo. Pois quando uma pessoa se forma bibliotecária, ela é como, fazer uma analogia um pouco brusca, assim, mas é como um médico. O médico ele precisa se especializar para estar ali em algum canto, caso ele queira. Bibliotecário é a mesma coisa. A gente precisa encaixar ali em um determinado campo, seja da tecnologia ou de um mercado mais tradicional, para ir fazendo cursos, para ir buscando pós-graduação que tem envolvimento com aquele mercado, para ir acompanhando a comunidade prática, né? O que o pessoal está produzindo no YouTube, o que está produzindo no Medium, e aí vai se dando a formação dessa pessoa. Ao menos foi muito o contexto que eu vivi na época que eu estava migrando, assim, né? Acho que respondi, mas pode perguntar caso tenha alguma coisa. Não, legal. Cara, eu acho que tem uma colega nossa em comum que a gente conversa muito. Ela tem lá um grupo de pessoas que atuam na área, né? Ela fica tentando despertar o interesse, falar pra galera, gente, ó, tem tanta oportunidade pra gente, tem tantas aplicabilidades e tem muita coisa massa aí que o mercado tá oferecendo. Eu fiquei pensando aqui, hoje você já tá há 3 anos aí na área, né, de UX, UX Writing. Como é que você fala o que você faz, né? Tipo, vamos supor que você encontrou uma outra pessoa da área de tecnologia também. Ó, também trabalho com design, mas eu trabalho com isso aqui. Como é que você introduz a parte de UX Writing ou design convencional para outras pessoas? É um desafio, né? Porque normalmente as pessoas não sabem muito bem o que a gente faz. Mas colocando de uma forma até mais simples para a pessoa conseguir entender e didática, né? Eu trabalho com chatbots exclusivamente, não outras interfaces. Então eu falo, eu sou a pessoa responsável por fazer o mapeamento do que é a estrutura de diálogo de um bot. Aí eu dou o exemplo, sabe o banco? Você acessa o aplicativo de banco, né? Normalmente lá tem um assistente que você pode passar ou não raiva, que tem tal ou não habilidade. E aí você conversa com esse assistente, não é? Aí a pessoa, sim, então é isso aí que eu cuido. Aí quando é bom, aí você pode colocar no meu crédito. Quando não é, não coloca não. Mas normalmente costuma ser mais reducionista justamente para caber, né, no conceito do que é o nosso trabalho na cabeça daquela pessoa, né? O que é o modelo mental de alguém que trabalha com bot, por exemplo. É isso. Hoje você trabalha só com conteúdo ou você atua com outras habilidades também? Pesquisa, facilitação? Como é que é o dia a Trabalho, dia para você? uhum. Trabalho com outras especificações, né, outras especialidades da área também. É claro que o principal realmente é o design de diálogos, mas principalmente também cuidar do design system, em geral, em relação a componentes, ainda mais quando você está falando de mensageria, você está falando de coisa muito pronta. Facebook, WhatsApp, Instagram. Então, é literalmente representar aquilo que os aplicativos eles oferecem para as pessoas e fazer com que tenha coerência para quando a gente vai apresentar para um cliente, por exemplo. Ou então, alguma dinâmica dentro da própria equipe, né? Também como pesquisa semântica e, no caso da pesquisa em si, é muito mais para desk research, benchmark e conteúdo, principalmente pesquisa semântica, né? Do que necessariamente fazer teste ou pesquisa com usuários em si. Até porque eu acho que isso no nosso mercado é um pouco menos difundido, apesar que existe, claro. Mas também com delimitação de processo também. Então tem muita coisa que a gente, principalmente por estar no mercado emergente, né, a gente vive renovando. Assim, não tá legal, então vamos ver como é que a gente faz de novo. É basicamente esse é o meu trabalho. Você que encontrou a área de design convencional ou o design convencional encontrou para você? Como é que foi esse encontro? Foi o clássico, porque na época, isso faz aqui 3 anos, eu tinha visto uma propaganda do evento da Let's Bot, e aí eu fiquei interessado, falei, vou cadastrar, né? Na época, acho que hoje em dia ainda é gratuito, né, para fazer a primeira participação, e depois você participa do Bootcamp e tal. E eu comecei a estudar algumas coisas, eu vi mais ou menos os conceitos que eu não conhecia, comecei a pesquisar no Medium para saber o que que era. Aí as coisas foram costurando na minha cabeça, sabe? Falei, então essa aqui é a área. E achei legal isso aqui. E como eu já trabalhava, inclusive, com conteúdo, explicando essa parte, antes de entrar em um cargo de UX, eu já trabalhava com UX, mas era aplicado a um banco de imagens.
Então, eu cuidava de um banco de imagens institucional e tinha imagens sobre todo e qualquer tipo de coisa, natureza, negócios. E a partir da descrição, que era parte do conteúdo, inclusive o que a gente hoje em dia, em UX também, a gente associa com a acessibilidade, né? Era o que eu fazia para conseguir ser encontrável dentro de mecanismos de buscas dentro do banco, relacionado a SEO e coisas nesse sentido. Aí, como eu já fazia isso, para mim teve muito nexo, porque era basicamente a área de escrita, mas fazendo, era de uma outra especialidade além da minha, sabe? Então foi assim que foi mais fácil, inclusive, para mim ter a compreensão e atrelar o que eu já fazia com o que eu queria fazer. E hoje você está na Digital Bot. Como é que é o seu dia a dia? Você atua com. Eu não sei a Digital Bot. Será que você poderia introduzir para a gente o que é e como é que é a sua atuação? Eu sei que você já falou um pouco do dia a dia, mas eu queria entender mais o escopo dentro do projeto mesmo. Talvez até dar dicas para outras pessoas de como atuar dentro de um projeto convencional, por exemplo. Beleza. Explicando o que é a DigitalBot, né? A DigitalBot ela é uma startup que se ocupa do desenvolvimento de chatbots exclusivamente, né? Contato inteligente, do Grupo Squad, que é um grupo maior aqui de Belo Horizonte também, né? É uma empresa de BH. Aí a DigitalBot ela é esse spin-off, assim, ela está localizada para esse serviço específico dentro do grupo como um todo, que é o ecossistema que a gente considera. E na DigitalBot ela é uma consultoria, inclusive é uma empresa parceira da Blip, né? E a gente atua em diversos setores, tanto a área educacional, como saúde, tecnologia também, né? Venda de equipamento, e-commerce, diferentes varejos, assim. Então, não tem um projeto em específico que a gente vá trabalhando, mas sim são vários mini projetos, às vezes projetos grandes também, que eles vão se delongando ao longo do ano. E como é que eu trabalho especificamente do UX, né? Lá eles têm a nossa estrutura, na verdade, ela é distribuída, ou seja, tem um UX para cada projeto, uma pessoa responsável por aquele projeto. E aí vai muito do grau também da dificuldade, né? Então, em relação a uma pessoa que está acabando de entrar no mercado, ela passa pelo processo de treinamento e começa a ser responsável pela experiência do usuário dentro daquele contexto. Mas nesse nível, a pessoa ela faz todo o acompanhamento desde a elaboração do contrato, mais no sentido de palpitar mesmo, ver o que poderia ser feito, alguma solução em relação à pesquisa de mercado, até a apresentação da solução, e aí vem a parte de prototipação, então fazer todo o mapa conversacional, a gente faz toda a documentação no Figma também, a criação de diálogos, criação de componente, e aí essa parte que ela fica mais com o UX é muito contato com o cliente, então definição de briefing, alguma coisa que precisa ser refinada, algumas entrevistas também que acabam acontecendo ao longo do processo, e mais na parte da entrega, o acompanhamento com o desenvolvedor, e isso tudo, claro, tendo um gerente de projeto responsável, por também fazer o acompanhamento da equipe como um todo, em relação à especificação técnica no início também. Isso. Você também falou, não no episódio, mas pelo menos não até agora. Você também atua como facilitador e tutor, né, de UX e também de DCU na Arara. Será que você poderia comentar um pouquinho de DCU no contexto de uma interface conversacional? É, é um pouco, é bem desafiador, na verdade, eu ia falar um pouco, mas é bem desafiador, porque o DCO ele tem como essa premissa a gente conseguir alcançar literalmente o usuário final, né? Tanto através do livro mesmo, Design Centrado no Usuário, que foi publicado pelo O'Reilly há vários anos já. E aí tem como esse núcleo você fazer uma centralização em relação ao usuário. Mas a gente sabe que no mercado de UX nem tudo é colocado, escrito em pedra. A gente não consegue fazer todos os passos certinho ali sempre, principalmente por conta de contexto político da empresa, né, por conta de alocação em cliente. Então, a gente sabe que tem dificuldades, mas no sentido da centralização em si, é muito ver o que está sendo colocado, por exemplo, dentro das redes de uma empresa. Ah, eu vou fazer um chatbot para uma empresa que trabalha com o setor financeiro e o principal produto é investimento. Aí toda a pesquisa de mesa, a Desk Research que a gente faz, ouvindo e categorizando o que essa pessoa está falando, né? Ou seja, o consumidor final daquela empresa. Aí vem toda a parte de metodologia de estudo social e conteúdo. Rede social, o Reclame Aqui, né? Qual está sendo a dor daquela pessoa? Então, uma pessoa que está falando que não consegue atendimento dentro do banco, a gente já sabe que é uma habilidade que o bot consegue ter. Então, é mais nesse aspecto de conseguir filtrar
aquilo que está sendo importante e falado sobre uma empresa ou sobre um contexto, sobre o mercado, e conseguir traduzir isso para um briefing de um chatbot, por exemplo. E oferecer umas skills que realmente tem fit com o que a pessoa realmente vai querer. Pô, tem várias etapas, tem várias formas também. É bem legal. Eu acho que você falou bem, assim, a questão de ser adaptativo, né? Eu acho que você conhecendo o processo é o lance de conhecer as regras para quebrar as regras, né? E aí adaptando o processo de forma que não quebre muita metodologia, porque às vezes não dá para você rodar uma sprint, às vezes não tem todo mundo na sala que poderia ter, e aí você meio que vai adaptando o processo. Bem, vamos seguir aqui para o tema principal da conversa, que é sobre um dos elementos do chave do design convencional. E para quem está ouvindo a gente, né, todo mundo que está passando aqui, eu pergunto qual seria o tema, elemento que a pessoa gostaria de conversar. Então, como eu falei, né, a gente já teve curadoria com a Ariane, a gente já teve design convencional com a Fernanda, linguagem simples com a Priscila, é, psicologia da comunicação com o Luiz, multimodalidade com o Lucas. Então, teve vários outros conteúdos que a gente foi conversando ao longo da temporada, né? O Iago escolheu a arquitetura da informação. Não é o tipo AI que a gente tanto fala, é um outro AI, que a AI está quente agora no mercado, mas a IA e AI, e aí é um trocadilho legal. É o assunto que a gente vai falar a seguir. Então, antes da gente seguir, pessoal, eu queria convidar vocês para seguir o projeto, deixar o like de vocês, também dar uma conferida no perfil do Iago, ele tem muito conteúdo e também publica algumas coisas lá no LinkedIn. Ouvi dizer que vai ter uns conteúdos bem legais aí em breve, acompanhem. E também fica aí o convite para vocês seguirem mais as pessoas que a gente foi conversando aqui ao longo da temporada e conhecer mais os outros episódios. Antes de você explicar por que você escolheu esse tema, Iago, será que você poderia me ajudar a contextualizar um pouco e definir o que é a arquitetura da informação nesse contexto que a gente está? Vamos lá. Outra tarefa hercúlea. Mas a arquitetura da informação, eu estava fazendo uma definição hoje que eu estava preparando um material, inclusive. Aí eu fiquei, qual definição das várias que eu posso utilizar aqui? Eu falei, não vou usar nenhuma, vou criar uma aqui agora. E aí, qual que seria a definição, né? Do que é a arquitetura da informação? Primeiro, ela é um campo do conhecimento apartado de qualquer outro grande campo. Então, a arquitetura da informação, ela não vem da ciência da computação, ela não vem da arquitetura, não vem da ciência da informação, mas ela está localizada nesses campos, assim como em vários outros, né? Até a própria administração. E justamente por ter essa característica de estar alocado em lugares diferentes, é que a gente considera ela como um campo interdisciplinar. A gente consegue fazer várias coisas e ver sobre diferentes óticas, dessa forma. Além disso, é uma arte de fazer coisas, então a arquitetura da informação ela também está presente em um quadro de um pintor, né? Tem uma disposição de elementos ali, dá para você ter uma leitura daquela arquitetura, e também ela se caracteriza como uma comunidade prática, ou seja, diferentes profissionais eles fazem uso dessa grande área e do que ela tem para oferecer para aplicar seus contextos, né? Então, eu falei bibliotecários, arquivistas, museólogos, mas também um administrador no momento de construção de um fluxograma, UX no geral, né? Quando a gente vai prototipar a tela, ou então qualquer outro tipo de entregável que a gente vai fazer dentro do nosso escopo de trabalho e o que é a nossa expertise, né? Então, seria isso. Fazendo uma definição mais completa, é isso. Por que a arquitetura da informação pode ser considerado, né, um elemento do design conversacional? Como é que a gente aproxima ela dessa disciplina? Tem um livro muito bacana, que o título dele é Arquitetura de Conversa. Eu tô até tudo aqui. Arquitetura da Conversação. Da Roberta Pires de Oliveira e Renato Miguel Basso. Recomendo já todo mundo pesquisar por aí. Que ele fala de como é que um diálogo ele é estruturado. Então, por exemplo, o nosso papo hoje, ele teve um início, ele está tendo um meio, que teve tópicos, teve contexto, teve preenchimento de lacunas ali de informação. Você me faz perguntas, eu te respondo, e a gente vai ter uma finalização, que eu espero que não seja breve. Mas, no geral, quando a gente pensa no design conversacional, e principalmente na parte de redação, a gente está falando de uma estrutura. Não faz sentido quando você dá um oi para um chatbot, ele já te apresentar uma mensagem de finalização, por exemplo.
né? Tem todo o sentido de primeiro vir uma saudação, apresentar o que aquele bot faz, falando de uma estrutura mais básica, né? Apresentar o menu principal, você conseguir navegar por essa estrutura. E no final, você concluiu um processo, que é aquilo que você quis fazer em relação à usabilidade, você é apresentado uma mensagem de finalização. Então, o conteúdo, o diálogo que você tem, estou utilizando aqui um exemplo de uma interface textual, mas pode ser uma Alexa da vida também. Ele é importante porque ele é um elemento de base para a gente construir diálogo e construir texto, no geral. Tem pilares, componentes, é algo que a gente consegue tocar, é algo intangível, tangível? Como é que a gente lida, né, com a arquitetura da informação? É que nem uma vez eu estava ouvindo um outro podcast sobre CX, e aí teve uma pessoa, a palestrante, a pessoa convidada, né? Ela estava dizendo que CX é um tema muito complexo, porque nem sempre ele é palpável, né? Tipo, é uma coisa que a gente não tem como tocar, mas existem outros indicadores e outros elementos que podem ajudar a gente a compor, né, a experiência e também mensurar se está efetivo ou não. Na arquitetura da informação, existem pilares, componentes, elementos que a gente possa entender e trabalhar com eles? Existe sim. E o que você falou é muito interessante sobre essa questão de não ser palpável, né? Na verdade, eu acho que é até uma provocação nesse sentido. Será que realmente não é palpável? Antes de iniciar a gravação, a gente estava falando sobre casa e decoração. Então, por exemplo, quando você pensa na própria arquitetura ali de coisas que estão na sua casa, como é que é a distribuição de uma sala, onde você vai colocar seu rack, sua TV, seu sofá, ou se você sequer vai querer colocar rack, TV e sofá, né, senão vão ser outras coisas que vão estar naquele ambiente. E que mensagem que isso passa para quem te visita, que mensagem que isso passa para você. Tem alguma coisa escrita nos quadros que você vai colocar na parede ou não tem? São imagens ou são coisas, tudo isso passa informação, mesmo de uma forma intrínseca. Então, é palpável, está no nosso dia a dia. E para isso existe o conceito de arquitetura da informação pervasiva. Para deixar ainda mais claro, é como se você fosse num restaurante e você consegue se localizar imediatamente por ali. Tem placas localizando onde é que é o banheiro, você sabe, né, de acordo com o gênero ali, para onde você vai se direcionar, sabe que mesa está liberado, qual está reservada, vai ter um cardápio ou não na entrada, vai ter uma pessoa ou não na entrada, tipo de texto que é aplicado nas paredes, nas mesas, tem QR Code ou não tem. Então, tudo isso é pervasivo, né? Passa pelo nosso cotidiano e as informações estão postas mesmo através de coisas. Então, primeira coisa, né? E em relação aos conceitos, como é que a gente consegue identificar? Tem dois elementos muito curiosos assim, dentro da arquitetura da informação, e nem são tão consolidados, mas são dois conceitos. O primeiro é o esquema, que diz respeito à forma como uma informação é apresentada, por exemplo, grau Celsius. Aí você coloca lá, 30 graus Celsius. Imediatamente, quando você bate o olho, você já sabe que aquilo diz respeito à temperatura. Vai falar que está quente ou está frio, né? Mas é uma informação que, da forma como está representada, ela já atinge o seu modelo mental. Você já consegue compreender imediatamente. E a gente tem as estruturas. O que seria uma estrutura de arquitetura de informação? Uma interface, por exemplo. Então, a gente tem aplicativo, sites no geral, e também até um livro é uma estrutura de arquitetura da informação. Porque a forma como ele é formatado, ele tem sumário, ele tem índice remissivo, tem início, tem meio, tem fim. Isso tudo são estruturas. Então, são formas como a gente tem de entregar instrumentos para as pessoas utilizarem. Seja de uma forma comercial ou não, didática, instrutiva ou só para lazer mesmo, dessa forma. E dentro da arquitetura ainda tem outro conceito, aliás, outros conceitos que ajudam a costurar a coisa toda, que são os sistemas. A gente tem 5 sistemas de informação dentro da arquitetura da informação. O quinto ele é menos representado, porque ele diz respeito principalmente à área de ciência da informação e bioeconomia, mas quando a gente pensa na arquitetura, então tem a busca, o sistema de busca, organização, navegação e rotulação, rotulagem. Quando você faz perguntas, por exemplo, para uma interface, como é que eu consigo organizar a informação dentro de uma interface? Uma pergunta mesmo. E alguém vai lá e te responde. Essa pessoa já está dando forma para como aquele sistema vai ser montado. Ela pode falar uma coisa muito simples, que é na forma que o sistema ele tem de se dar, mais básico, ou ela pode ser tremendamente elaborada. Isso diz respeito também à complexidade do sistema. Para a mesma coisa, organização, busca ou rotulação.
O quinto sistema é um pouco mais delicado, que é justamente o sistema de representação da informação, e ele bate muito com o de rotulação conceitualmente. Mas diz respeito justamente à forma como esse conteúdo está distribuído dentro de arquiteturas no geral. Então a gente consegue, né, respondendo de forma mais objetiva agora, fazer leituras, identificar elementos e fazer perguntas sobre como as coisas são que representam a arquitetura da informação. Tem uma frase que foi muito propagada no ano passado, não sei de quem que é a frase, mas sempre repito, que era que UX writers, no geral, trabalhando, conseguiam, principalmente o design conversacional, né, a gente consegue fazer UI para pessoas que não enxergam. É o texto, você consegue navegar pelo texto. A pessoa consegue, né? Aplicando boas práticas, etc., técnica, né? Mas, de uma forma geral, você está dando foco, você está colocando as coisas de uma forma arquiteturada. É isso. Foi interessante como a gente muda a área, o domínio do conhecimento, e aí talvez algumas coisas parecidas, mas mudam de nome. Por exemplo, física, o livro do Don Norman, do dia a dia, né? Nele ele define alguns elementos da experiência do usuário que são affordances e signifier, ou signos, né? Ou não sei se é traduzido, mas, por exemplo, as affordances são características ou formas que o objeto tem que indicam que gere uma ação. Por exemplo, o garfo, né? Três garfos no estado do garfo sugere que a gente pode pegar. Mas o modelo mental da gente indica que a gente sabe, né? De jeito. Já os signifiers são mais elementos, né? Placas, outros elementos visuais que informam ou dirigem não, sei lá, proibida, proibida, e aí, nesse caso, a arquitetura de informação ele pode talvez usar outros elementos, né, para também ter essa função, mas fazer uma função através da organização da informação. Seria uma analogia viagem ou coerente? Não, é extremamente coerente, porque, primeiro, que o conceito de affordancy eu já conhecia, o outro que você falou que estava um pouquinho barulhento, assim, eu não ouvi, mas eu consegui pegar a ideia que você comunicou. Tipo, um conteúdo pronto, mesmo que seja gráfico, que ele também te passa alguma mensagem. É isso que a arquitetura de informação é. Porque a gente não só tem informação textual, a gente tem informação de outras formas também. E aí, será que é só o texto que encaixa dentro daquilo que a gente faz? E não é. É a fotografia que a gente emprega, é a iconografia que a gente emprega, principalmente em relação ao design conversacional com emoji, né, chatbot, etc. Então, é muito nesse sentido. O que que é aquela imagem, ou o que que é aquela informação, ao ver, ou então ao entender um pequeno processo, né, um tempo ali de espera, você tem como retorno para você mesmo. Você compreendeu? Você não compreendeu? Aquela imagem, aquela informação foi positiva, foi negativa? Qual foi a sua experiência em relação ao uso mesmo? Nem que seja para olhar. Então, tem muito sentido e tem muito fit também. Acho que são conceitos caros, assim, para gente. Sim. Eu queria, talvez, a gente explorar um pouquinho, até para a gente poder fazer alguns recortes depois. Como é que a gente pode associar mais a arquitetura da informação com o dia a dia de uma pessoa designer convencional? Existem práticas, formas de se aplicar a IA ou AI no design convencional? Existem e, na minha concepção, é muito pegar referência para você conseguir trabalhar em qualquer coisa. Então, por exemplo, se você vai modelar um chatbot para um banco, vou continuar nesse exemplo, você vai analisar como é que aquele chatbot ele está distribuído, o que, que ele oferece para o usuário, e você vai fazer uma pesquisa em cima. Aí pode ser uma pesquisa em formato de mapa de oportunidade, pode ser um bench, e pode também ser algumas metodologias mais consolidadas. Tem alguns livros dentro da arquitetura da informação que eles oferecem, assim, em anexo, é uma metodologia bem robusta, inclusive, para você ver cada canto, o que está no rodapé, assim, mais para site, né? Mas dentro do design conversacional isso ainda é um pouco pobre. A gente não tem tanta referência assim, mas a gente consegue criar de acordo com aquilo que as outras pessoas já criaram, que é exatamente isso. Então, fazendo esse exercício comparativo, e os insights que o próprio design, né, tem durante o processo, eles já servem como base para saber o que, que deve ou não ser empregado em relação à arquitetura de informação de um projeto que ele mesmo está tocando. Tá? Pelo menos no meu cotidiano é o que mais aparece, assim, essa forma de lidar. Né?
Eu pensei que você ia mencionar sobre card sorting, entrevistas exploratórias para mapear temas e como organizar as informações, ou até mesmo organizar algum fluxo. Posso falar sobre as metodologias também. Card sorting é a forma, acho que mais didática que a gente tem de trabalhar com a arquitetura da informação. É basicamente uma premissa de você tem um tema, então vamos definir quais são as opções de um menu de um chatbot. E aí tem um grupo de pessoas que está reunido com você, às vezes não precisa ser, né, um grupo tão grande, mas essas pessoas vão organizar o conteúdo. Então, eu queria que o bot ele oferecesse uma FAQ, eu queria que ele disponibilizasse a segunda via de boleto. Eu quero que ele encaminhe para atendimento humano. E aí as pessoas vão organizando tópicos de informação de uma forma coletiva, e ao longo do processo aquilo vai ficando mais coerente, porque no início é só uma. Deixa eu ver a melhor palavra para isso. Não uma bagunça, mas uma mescla de ideias. Né? É um brainstorming que depois você vai categorizar. Você vai rotular aquilo e organizar para fazer sentido. E, inclusive, dentro do próprio card sorting, a gente já consegue as respostas do que é um sistema de organização, o que é um sistema de rotulação. Né? Tudo isso vai caminhando em conjunto. E a pesquisa exploratória é bem naquela linha que eu tinha falado mesmo, né? Sobre comparação, tudo que a gente consegue que já está pronto. E, Para quem quiser aprender mais sobre IA ou arquitetura da informação, né, se desenvolver ou evoluir as habilidades e conhecimentos nessa área, você tem alguma dica, curso, sugestão de leitura? Você já mencionou alguns, mas será que você podia elaborar um pouquinho mais nesse tema? assim, primeira coisa é dar uma checada no Medium para saber o que tem de artigo sobre o tema, principalmente para a nossa área, porque tem uma publicação literária, né, muito pobre ainda, em relação ao resto. Tá? Não estou falando que o conteúdo, a qualidade é top, de forma alguma. Mas é pouco, em termos quantitativos, né, pouca coisa. E mesmo assim, quando tem uma exploração maior, a gente não consegue muita diferenciação, ou a gente não consegue conceituar mesmo o que tem sobre a arquitetura da informação dentro do mercado conversacional, por exemplo. É por isso que inclusive, a gente vai fazendo essas costuras. Né? Mas primeiro seria o Medium, então, para ir dando uma olhada no que outras pessoas já estão fazendo, estão produzindo, o que essas pessoas estão estudando. Também, olhar livros de arquitetura da informação, tem vários que são gratuitos, vários mesmo, na Amazon, tem alguns que ficam dentro do academia também. Por ser um campo de conhecimento que é muito estudado na academia, ao menos eu gosto de fazer isso, né? Já vou em base científica no Google da vida, o acadêmico, né? E já vou pesquisando ali, montando, isso aqui eu já li, isso aqui mais ou menos eu sei, e eu vou fazendo esse caminho. Mas, então, né? Medium, dá uma olhada em livros, no geral, literatura acadêmica e YouTube. Para quem está começando e quem quer pegar um curso específico sobre arquitetura de informação, que também tem muita aula de arquitetura de informação, não só de profissionais bibliotecários, mas também do restante, né? Diversas áreas. É, tem muito conteúdo bom no YouTube, dá pra você aprender muita coisa. No Medium também. De livro, eu confesso que eu só conheci o livro do Urso Polar. Eu não sei se tem outros livros, pra ser sincero. Tem vários. Bem, gente, a gente tá chegando aqui na reta final do nosso episódio. Eu acho que a gente não podia deixar de não falar, né, sobre a generativa, que é um tema que eu tô trazendo aqui também para todo mundo que tá vindo e a gente tá conversando um pouquinho. E aí, considerando que você também trabalha na área de design conversacional, eu queria saber como é que você enxerga, né? E aí a generativa vai estar presente no nosso trabalho. Você acha que vai mudar um pouco a forma como a gente projeta a conversa? Por exemplo, você vê assim, o uso da IA generativa no nosso contexto. Pensando sobre a pergunta, eu te devolveria sobre, você está perguntando mais sobre a rotina de quem vai trabalhar, que já trabalha com X-Writing para design conversacional, ou então você está falando de projetos que a gente irá trabalhar e que envolvem a generativa, por exemplo. Vamos explorar as duas? O que é que você acha? A gente pode Pode- desenvolver. Eu confesso que, da minha parte, eu estou usando todo dia. Todo dia eu uso, seja no trabalho, fora do trabalho. E tem várias formas diferentes de usar. Tem ali na parte de um colaborador, né? Alguém que está ali comigo, não alguém, algo que está me ajudando. Existe a parte de síntese de ideação,
Existe também a parte simplesmente de sugerir outro contraponto do que eu estou pensando. Então, assim, hoje eu trabalho muito com síntese, não síntese de resumir texto, mas eu estou conversando com várias pessoas sobre vários assuntos. E às vezes eu preciso consolidar esse assunto e entregar uma ideia, uma proposta. Às vezes eu quero saber se essa proposta faz sentido para o meu objetivo, se não faz. Então, assim, eu diria que eu uso a maior parte do tempo como copiloto e numa perspectiva de ideação, ideações gerais. Então, assim, a minha parte eu vejo dessa forma, no meu contexto. Mas eu também sei que tem aplicações em projetos, eu também sei que, dependendo de como o projeto foi implementado, é possível utilizar alguns tipos de modelos de determinadas formas. E aí eu vejo que vai mudar um pouco a forma como a gente projeta de acordo com o contexto. E aí, para cada caso é um caso, né? Eu não sei como é que você enxerga nesse sentido. Vou explorar os dois tópicos, então. Primeiro, em relação à assistência, tem uma prática que eu adoro fazer, que é instalar uma extensão com IA ou não, mas que ela vai transcrever reuniões que eu tenho durante o dia. Ela deixa armazenado. Tem algumas que já sumarizam. Mas quando não sumariza, pega aquele texto todo, aquele tanto de diálogo. Às vezes nem vem de forma exata, eu coloco no chat GPT e falo, faça o resumo, coloca highlight para eu enviar isso aqui por e-mail. Né? Isso é só um exemplo de como é que a gente pode otimizar o nosso serviço no geral, né? Em relação àquilo que as outras pessoas mandam, né? Um texto muito grande, assim. Posso Isso fazer um super parênteses funciona. nesse pensamento Claro. aí? Então, vai lá. A Nielsen, eu acho engraçado que ela cunhou um termo para esse comportamento. Não sei se você leu Não. sobre. Chama accordion da IA. É um comportamento de você conversa com a IA, ela devolve um textão, aí você pede para ela resumir. Aí você pede para ela acrescentar, ela manda um textão, aí você pede para ela resumir. Aí fica nesse accordion. É um comportamento que ela percebeu. Eu achei ótimo, porque é exatamente isso que acontece. Muito bem, né? Sobre essa questão de resumir, no meu caso também é utilizado muito para quando está faltando ideia. Ah, estou num dia meio cansado, estressado, aí eu preciso elaborar algum texto e versionar ele principalmente, né? Às vezes elaborar não é a questão, mas versionar, ver outras possibilidades é algo que a nossa criatividade ela não vai lá e acende naquele momento, né? Então a IA também serve para isso, para fazer versionamento de texto, para elaborar alguma ideia que às vezes a gente está ali só, tudo muito anuviado, a gente tem um conceito, mas não sabe exatamente o passo a passo, né? Também peço muito passo a passo para fazer coisas. Às vezes coisas que eu sei fazer, por exemplo, um processo de discovery, ou um processo de ideias, que eu falo, me dá um passo a passo, que aí eu vou organizando as coisas por minha conta depois. Isso é muito bom, né? De forma geral, enquanto um assistente, alguém que vai te entregar ali um material pronto, você vai fazer uso, é excelente. Agora, não sou especialista em IA de forma alguma, apesar que é um tema de muito interesse. Inclusive, eu vi que publicou um livro da O'Reilly sobre isso em português recentemente, também já comprei. Só que eu não li, né? Fica aquele acumulando o livro. Mas sobre a questão dos projetos, né? Já tive a oportunidade de trabalhar com alguns projetos de IA generativa e é muito desafiador no nosso contexto, principalmente quando a gente é acostumado a fazer tudo na mão. Né? O que seria isso? Precisa transpassar a FAQ de um site para um bot. E aí agora você tem a possibilidade de implementar uma extensão do ChatGPT na estrutura, e que você vai ter que treinar aquele modelo de uma forma muito específica para ele não passar uma resposta inadequada para aquele usuário e para ter sentido com o material que você deu para ele, né? Você colocou para treinamento, por exemplo. Então, isso eu acho muito legal, mas também é muito desafiador, porque o que mensura a qualidade de um modelo quando a gente está falando do treinamento dele. Necessariamente quando ele está novo, assim. Se você não está utilizando uma coisa que está pronta, que no caso é o ideal. Então, é uma questão, né? Inclusive, a arquitetura da informação ela também se encaixa nisso com algumas soluções. Eu fiquei pensando aqui, a forma como a gente lida, né, trabalha com isso. Hoje eu vejo algumas pessoas, designers também, que estão trabalhando com IA generativa, estão experimentando. E aí eu já sinto no discurso um pouco aquele velho discurso do será que o designer precisa saber desenvolver? Será que tem que ser um front-end, back-end? Porque hoje eu vejo que algumas pessoas que são da área de design, elas estão atuando de uma forma bem específica, assim, com IA generativa. Então tem uma questão de engenharia, estratégias. Você mencionou aí a questão de embeddings, né? Que é quando a gente
pega a faca e tenta colocar dentro do chat GPT. Mas também esse ato de colocar coisas dentro do chat GPT também tem técnicas, tem até abordagens diferentes surgindo. E aí hoje eu vejo a galera lá comentando e a sensação que me passa é que, tipo assim, logo, logo a gente vai ter essa discussão de novo nessa área que era bem específica para projetar conversas, e agora a gente tem que saber engenharia também, de certa forma, conhecer um pouco de forma abstrata, legal, mas não sei, tá ficando, acho muito complexo conhecer essas diferentes abordagens, modelos, e também tá sendo muito rápido, assim, as coisas. Não sei se você tem essa sensação também, se esse pensamento é viagem, se não é. O que você pensa, assim? Você acha que com a vinda da IA generativa, em alguns casos, está ficando mais complexo trabalhar? Se tornou mais complexo de trabalhar ou mais fácil de trabalhar? Acho que depende, talvez, não sei. O que você pensa? Isso que depende da perspectiva, mas realmente ele é um tema que, como você falou, as coisas se atualizam muito rápido. E quando a gente vai pensar em especialidade, um UX que não seja um UX developer não é uma pessoa que vai codar, por exemplo. Ela pode ter o background, já pode ter trabalhado enquanto dev, pode estudar sistemas de informação, ciência da computação que seja, mas no papel, né, no descritivo, não é necessariamente alguém que vai codar. Claro, tem exceções, né? E é aquela discussão antiga, assim, as pessoas deveriam fazer isso, a gente deveria aprender a programar para fazer tudo, para ser full stack nesse sentido. Eu acredito que é muito interessante, é um dos meus planos bem futuros, né? Acho que daqui a uns 3 anos eu vou poder olhar para isso com mais calma e com mais afinco. Só que o que eu vejo é muito uma questão de compreensão. Então, por exemplo, o que que o nosso background, o que que aquilo que a gente estuda e aplica, como é que isso pode fomentar a área de desenvolvimento, por exemplo? Isso falando até de uma discussão que é um pouco mais antiga, mas também se aplica a modelos de IA generativo no nosso contexto. Não existe um modelo de teste de usabilidade, assim, pronto, né, definitivo e aplicado ao nosso mercado. Então, aí já tem uma oportunidade bacana. O que que o background de UX faz com que eu possa modelar uma metodologia de usabilidade para fazer um teste, por exemplo? E foi uma das coisas que eu tive a oportunidade de começar, mas antes de terminar, que era a aplicação de topologia temática. Acho que isso é legal de comentar. Era sobre um contexto específico, eu vou continuar sobre o exemplo do contexto bancário, né? E eu precisava treinar um modelo com determinados materiais para ele conseguir dar as respostas ali de uma forma mais concreta. Só que, por exemplo, investimento. Investimento, ele é um tema geral e dentro dele tem vários temas específicos, né? O que é um CDB da vida, o que é renda variável, renda extra, enfim. Né? Colocar ali uma parte mais educacional. E eu ia pensando, vou fazer perguntas ao Léo, ou eu vou definir um escopo de domínio temático que a gente consiga ir, por exemplo, marcando de verde dentro de um mapa do que aquele modelo deve dominar. Aí foi aí que eu comecei a fazer uma topologia dos temas que poderiam ser aplicados àquele modelo. E funcionou. Assim, funcionou em grande medida para o escopo. Né? Claro que era um modelo muito mais reduzido, né? Ele precisava só atender algumas demandas. Mas, de qualquer forma, são possibilidades para a gente. Claro que, de forma geral, acho que a gente tem que saber um pouco de tudo, inclusive olhar para um restaurante de forma diferente, né? Porque isso acaba atiçando as nossas próprias habilidades e a forma como a gente tem de projetar experiências para todo mundo. Mas em relação à especificação, o que as pessoas deveriam fazer? Eu acho que a gente deveria focar ainda mais em aprimorar aquilo que é a nossa base. Tanto pensando em formação, ultimamente no UX Collective, né, teve um artigo falando qual que era o estado de UX hoje em dia, muito interessante, assim, eu não consegui ler tudo ainda, mas falava sobre isso, né, como é que era esse desgaste, ou essa superlotação do mercado, o que isso significava, será que realmente está superlotando, o que essas pessoas estão aprendendo, o que elas estão deixando de aprender, a IA ela vem para substituir ou ela vem para agregar, e como é que a gente pode encarar isso? Então, é muito fazer o nosso, dentro da nossa alçada, muito bem feito, nesse sentido para mim, para depois tentar explorar algo que foge muito ao nosso domínio no dia a dia, enquanto uma tarefa mesmo, que equipes têm, pensando até na formação e aplicação do que alguém deveria fazer no contexto de UX. Você comentou essa questão, por exemplo, da metodologia de usabilidade, né? Eu não sei se você viu, mas um dia desse rolou um teste,
uma pessoa criadora de conteúdo lá dos Estados Unidos, ela falou dizendo que o Bard do Google não falhou no teste de uma heurística do Nielsen. Eu não, foi um teste da Hillary, Hillary, agora eu me esqueci o sobrenome dela. Tá dizendo, o Bard falhou nesse teste aqui da heurística, de heurística. E de fato não tem assim teste de usabilidade. Eu acho que a única pessoa que eu vejo falando um pouco, mas não em metodologias, mas mais de testar e entender o modelo de interação, é o Luke W. Eu não sei se você conhece ele, mas eu estou muito ansioso para ver o que ele vai falar. Você conhece ele, mas você não sabia que era ele. Você já ouviu falar do conceito de mobile first, por exemplo? Sim. Quem inventou foi ele. E aí ele cunhou esse termo. E aí eu vejo que ele está muito imerso na parte de não visão computacional, mas é realidade aumentada e realidade mista. E eu vejo alguns posts dele. Tipo assim, eu só tô esperando ele cunhar alguma coisa na importância de mobile first. Tipo assim, cadê? Uma hora vai sair. E eu vejo que ele tá meio que tateando, sabe? Ele fica postando, comentando e falando sobre isso. Recentemente ele começou a publicar um experimento que ele fez, o título é O Chatbot Comeu Meu Site, é mais ou menos assim em português. E aí ele fica contando essas análises de modelos de interação, né? O que é que pode dar certo, o que é que não pode dar certo, como é que a gente poderia mudar um pouco o estilo de respostas, agora que o chat é a própria interface, né? E na parte de metodologias de usabilidade, eu não sei se isso vai parecer uma piada pronta, mas é verdade. Jesus inventou, o nome dele é Jesus Martin, ele criou um site chamado Chatbot Test. É uma abordagem, uma metodologia, são 137 questões, se eu não me engano, 130 questões. Estou falando porque conforme você foi falando, nossa, eu lembro que Jesus As falou, ideias vieram. veio umas coisas dessas. E aí no caso dele, né, o site é Chatbot Test, tudo junto.com. E aí ele lista, né, essas questões e ajuda a galera a fazer esse assessment, né, de validar um pouco mais se a usabilidade do bot, como tá. Realmente, eu acho que para a parte de chat GPT, IA generativa, eu acho que falta vários aspectos. Mas acho que a gente ainda está aprendendo. Não sei. Eu diria que o caminho é a pessoa. Não é etiqueta digital, mas é tipo começar a pegar proficiência, assim, entender como isso se encaixa no dia a dia. Esse projeto aqui mesmo, para mim, foi uma oportunidade de utilizar IA generativa para me incorporar em diferentes processos e me ajudar a perceber como a IA pode estar presente, né? E aí, ao longo do tempo, fui aprendendo técnicas, formas de incorporar. Por exemplo, todo episódio eu publico um recorte. Esse recorte eu uso o ChatGPT para ele me ajudar a fazer uma sumarização e propor a thumb, um texto para eu poder publicar. E aí já tem algumas estruturas de prompt, sabe? Que conforme a gente vai experimentando, aí você vai encaixando e vendo como utilizar em outras áreas. Não sei, você tem experimentado? Você tem usado de outras formas também? Antes de falar sobre usar de outras formas, né, falar sobre essa questão das explorações. Por exemplo, você deu vários exemplos de coisas que estão sendo feitas e eu não sabia. Eu acho o legal da nossa área é justamente conseguir experimentar e criar coisas, que eu acho que, inclusive, é uma das coisas que a gente esquece ao longo do caminho, principalmente ao longo de anos, assim, trabalhando, né? Que é muito uma tentativa de deixar as coisas cravadas em pedra, por exemplo, metodologias cravadas em pedra, frameworks cravados em pedra, e sendo que a área prega justamente para a gente não fazer isso, né? Então, que legal que existe esse tipo de oportunidade, a gente deveria explorar mais, porque, beleza, pode existir um tipo de teste, mas o que que aquele teste ele está levando em conta? Às vezes pode ser vários aspectos de uma forma generalista, mas uma pessoa ele pode fazer de uma forma específica. Ah, eu quero saber sobre o conteúdo, quero testar tom de voz, quero mensurar como é que está sendo ali o uso de uma persona, será que tem ou não por trás, sabe? São várias ideias, assim, coisas para a gente aplicar. E isso que eu acho muito legal. E às vezes a gente perde esse feeling da coisa. Aí falando mais sobre outros usos, né? No menos no meu contexto é muito disso, né? Geração de ideias, sintetização, refinamento de texto também muitas vezes, e para quando eu tô para dar um kickoff em alguma coisa, preciso começar a fazer tal coisa, preciso ter ideia.
Aí também é para eu conseguir mapear e, ao menos eu abrir um FigJam da vida, já colocando os cards, falando, isso aqui dá para entrelaçar com isso, e vai funcionar assim. Para mim é muito nessa linha ainda, o uso. Você você já usou o bot do FigJam pra alguma coisa? Já. Eu usei essa semana, caramba. Não, assim, eu já pedi pra ele fazer alguns canvas, algumas vezes eu não gostei da resposta, mas essa semana eu fiz uma coisa que eu achei bem legal, assim, tipo, tinha Uhum. montado um fluxo, não um fluxo de conversa, um fluxo de outra coisa, de informação. E aí eu pedi pra ele me fornecer uma breve explicação e deixar visível, né, do que é que se trata aquilo ali. Pá! Foi só um comando e ele já gerou um textinho que eu acho que se eu fosse escrever, eu precisaria de uns 15, 20 minutos para eu pensar em como instruir, né? No caso, facilitar a vida da pessoa leitora que está ali do outro lado. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que é uma. Como é que eu posso dizer? Não é bem uma prática, mas é uma coisa que eu vi. Eu comecei a ficar mais de olho e perceber essa abordagem uns 2, 3 anos atrás. É, Hoje existem notebooks e Jupyters, né? Jupyter Notebooks, que é um conjunto de instruções para análise de dados. Eu não sei se você já usou, mas geralmente a gente chama de receitas. Então, hoje quem trabalha com ciências e análise de dados geralmente lidam com Jupyter Notebooks. E aí é como se fosse um livro de receita, você fala exatamente como é que os dados vão ser processados, e aí você pode compartilhar. Pega aqui, ó, o meu Jupyter, pode ficar aí para você ir compartilhando. Às vezes dá para compartilhar até bases de dados também, mas a receita compartilhada. E aí você pode rodar, você pega trechos de código, pega uma parte e utiliza. Hoje, com o ChatGPT, eu diria que para cada contexto que eu estou utilizando ele, eu tenho um livrinho. Não um livro físico, né? Um livro virtual que eu vou anotando ali as receitas, as lógicas. É bem legal. Acho que é uma dica que eu daria para todo mundo, assim, ter o hábito de analisar uma estrutura que dá certo, ou ele se comporta dentro do esperado, e documentar, escrevendo e deixar isso replicável, né? Acho que está muito cedo ainda, não temos modelos certo e errado. Tem sido bem legal, assim, aprender e experimentar essas coisas. Dois pontos sobre o que você falou. Primeiro, sobre o FigJam. Outro dia eu pedi para ele fazer um fluxograma bem simples do que seria uma jornada de conversa com o bot que eu estava testando. E aí? Eu queria mais estudar. Ele fez, e fez muito bem. E eu precisava só, tipo, num trechinho, assim, ele foi lá e Mas foi deixou tipo o trecho. fluxo macro ou detalhes, conversa? Como é que foi? Fluxo macro, foi fluxo Aham. macro. Mas era exatamente o que eu estava precisando para manter ali no estudo. E também sobre a questão dos prompts, né? Eu já cheguei a fazer vários testes num dia. Ele me deu um resultado que eu achei muito bacana, depois de umas, sei lá, 5 tentativas. Aí eu tentava utilizar aquele mesmo prompt no dia seguinte e ele me dava uma resposta completamente diferente. Então, ainda é muito da conversa, né, que você está tendo com o próprio chat. A hora que você atualiza, a coisa já mudou ali. Isso eu acho engraçado também, porque a gente vai pegando os meandros, né? Tem comandos que, às vezes, o pessoal publica no LinkedIn, a gente também consegue achar em artigo, olhando vídeo no YouTube. Eles são muito legais. Tipo, atue como tal coisa. Tipo, atue como um ator. Faça um roteiro, nananana. Aí ele vai lá e te dá um prompt todo criativo, assim. Ao mesmo tempo que, se você for utilizar só no basicão, ele sempre vai ser muito seco contigo. E é uma ferramenta legal, justamente porque dá pra gente brincar, né? Sim, eu. Tem sido bem legal, assim, ver e perceber como as pessoas vão utilizando e aprendendo mais sobre ele. É, Eu fiquei pensando aqui na preparação do episódio. Você comentou que queria falar sobre a arquitetura de uma IA generativa, né? Será que você poderia contextualizar um pouco mais o que é que seria esse tema? Era bem na linha daquilo que eu estava falando sobre topologia, sobre como é que a gente treina e depois vai ver o resultado e como é que a gente consegue definir uma arquitetura em cima de um modelo, por exemplo. E aí essa alternativa de delimitar através de campos semânticos, né, esses núcleos de informação, é justamente para saber se o bot está correspondendo ao que você espera. Então, se a informação está qualificada o suficiente, se quando você pergunta de outras formas, ele ainda assim consegue te dar uma resposta mais acertada e que elas culminam no mesmo caminho. E utilizando assim essa prática que ela é de uma forma meio incipiente, né, quando você pensa num modelo muito pequeno, se você treinar um modelo que ele vai abarcar muitos temas, isso vai acabar ficando gigantesco.
E quando eu falo da parte da arquitetura, seria justamente criar um documento, um mapa interativo, e você delimitar, como um card sort. Então, você vai colocar de uma forma taxonômica, né? Organizar assunto por assunto, falar qual que é a especificação que você esperava, e no momento de teste, de uso, você documentar com exemplos, que pergunta que você utilizou, e criando literalmente um repositório dinâmico para testar a usabilidade daquele chat. Então, era muito essa ideia, sabe? Eu achei bem legal assim, essa abordagem e fiquei pensando em como incorporar talvez em outras áreas, além do design, né? Será que outras pessoas de outros domínios ou outras áreas poderiam utilizar também? Só comentando assim, esse exemplo que você deu, uma coisa que eu reparei muito recentemente, acho que uns um mês, 2 meses atrás, é, a gente falou, acho que em off, o meu trabalho hoje, às vezes eu preciso escutar muitas pessoas e gerar uma síntese, né? Tipo, um resumo. Eu percebi com o tempo que se eu forneço o resumo em um comando, o modelo se perde. Às vezes ele não é muito assertivo. Porém, se eu falar assim, analise isso aqui e me avise quando você estiver pronto, e depois eu dar o comando, ou seja, são dois prompts ao invés de um só, o resultado é melhor. No caso, isso aí é uma questão de engenharia, né? Não é engenharia, meu Deus do céu, mas é uma lógica, né? Um encadeamento de prompts. Fiquei pensando se nesse sentido, seria algo nesse sentido também, essa questão de utilizar, né, a arquitetura da IA generativa ou é viagem, tipo, é completamente diferente do que você estava falando? Eu acho que encaixa quando a gente vai pensar em ideias diferentes, porque eu achei isso que você estava falando assim muito criativo. Eu nunca tinha pensado em falar para ele, me avisa quando você estiver pronto, que aí eu vou analisar a resposta. Aí eu Inclusive, vou eu já te estou dar doido outra para dica. testar agora. Eu vou te dar outra dica nesse contexto. Se Hum. você falar, me avisa quando estiver pronto, geralmente ele vai te dizer o que ele entendeu e vai dizer, lá, estou pronto para conversar. O que muda é, não fale nada, só me fale quando você estiver pronto para seguir adiante. Ele só fala, estou pronto para seguir adiante. Já muda um pouco a resposta. Hum. Se for Interessante. um texto, um input muito grande, ele vai mandar de volta um textão, assim, dizendo o que é que o modelo interpretou. É, são técnicas, né? Mas eu acho que a parte de. Hoje, ontem, na verdade, teve um workshop interno na empresa, a gente experimentou, teve uma dinâmica que foi para mostrar para outras pessoas, né, como utilizar o ChatGPT. No caso, internamente a gente tem uma coisa nossa, digamos assim, mais para uso interno, ainda mais por conta da política que a gente tem lá de IA generativa. E foi engraçado ver assim as pessoas, cada um usando de um jeito diferente assim, os prompts, a forma de falar. E, enfim, foi bem legal. É bem interessante ser humano, né? Cada um tem uma vivência, uma forma de expressar completamente diferente. E isso influencia no modelo também. É que ele vai responder. E a gente poder analisar e documentar o modelo para fazer outras coisas. Porque nesse exercício mesmo que você estava falando, só é escuta social, sabe? O que que as pessoas falam e como elas falam. Quais são os resultados disso, né? Já dizendo. E o que que a gente poderia fazer com os resultados disso também. Essa é a parte legal. Ainda na questão da preparação, nessa Uhum. parte de arquitetura de IA generativa, né? Você falou que hoje ainda não tem muitas metodologias de teste do modelo, mas será que a gente pode fazer o contrário? Utilizar o modelo para ajudar a gente em testes de habilidades, por exemplo? Nunca tentei. Tá aí uma Nunca outra tentou? coisa que você chegou e me ajudou nisso. Assim, em relação a teste de usabilidade, eu acho que é um pouco mais delicado, porque, por exemplo, você falou de análise heurística durante a conversa. É mais escrito em pedra, porque tem uma diretriz certinha para ele analisar. Então, eu já fiz isso, inclusive. Faça a análise de tal heurística em tal trecho de um site. Ele falou e me deu. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em teste mesmo de usabilidade, e não na preparação do teste, mas sim sobre a execução dele, eu não vejo muita aplicabilidade. Agora, o antes e o depois, tanto pelo aquilo que a gente estava falando sobre síntese e ideação, super funciona. Dá para você pedir um roteiro de teste de usabilidade para o ChatGPT. A execução ainda vai ficar com a gente. A execução ainda fica com a gente. Até alguém inventar alguma coisa para falar, dá para colocar tal elemento aqui durante a execução. Isso ainda Pô, vai pior que acontecer, dá com pra certeza. fazer, hein? Tipo, dá pra fazer entre aspas, né? Não é tão trivial assim. Não sei se você viu,
Mas tá rolando uma galera que tá colocando LLMs em NPCs. E aí. NPC de videogame, né? E aí transforma o NPC num personagem um pouco jogável, eu diria. Aí a pessoa fica conversando. Tem uns vídeos até assustador, eu diria. Da galera tentando convencer o NPC que ele tá no jogo. Enfim, doideira. É, Mas do que você falou agora, eu queria até compartilhar uma dica antes da gente começar a encerrar. Da gente começar a encerrar. Você falou da análise de heurística, né? Uma coisa que eu percebi nas últimas semanas, se você pedir para o ChatGPT classificar notas, por exemplo, sobre a própria resposta dele, ele também dá uma acurácia maior. Por exemplo, analise esse site, faça o review, análise de heurística dele e atribua a nota 0 a 100. Ele vai dar uma resposta. Se você pedir para ele analisar de outras formas, me traga apenas as análises que tenham nota com score superior a 70. Ele vai trazer outras análises assim. Você especificando, né, criando esses graus de comparação, ajuda ele a trazer outras respostas. Também vale para coisas, sei lá, níveis, iniciante, intermediário, avançado. Me traga algo no nível iniciante e outro para algo avançado. Você vai ver que a resposta é a mesma coisa, mas é completamente diferente, assim. É bem legal. Eu super sugeriria, assim, experimentar. ótimas ideias. Vou aplicar. É muito interessante isso da granularidade mesmo. Nunca tinha pensado em colocar graus de dificuldade ou graus de análise. Bem legal mesmo. Experimenta, me fala depois, você vai curtir. Combinado. E agora acho que a gente vai ficando por aqui. Foi muito bom o conteúdo. Acho que a gente explorou diferentes áreas, a gente meio que ficou circulando alguns temas, mas é bom para quem não tem experiência ou não conhecia esse assunto, poder ter outras visões, né? Esse aqui é o nosso último episódio dessa temporada. Acho que eu confesso que eu aprendi bastante. E hoje eu também aprendi muito com essa conversa. Eu espero que possa ajudar outras pessoas também a conhecer mais esse universo do design convencional, da IA generativa, da arquitetura da informação. E muito obrigado por estar aí compartilhando. E também estou ansioso aí pelos próximos projetos aí que vão ser compartilhados em breve. Se a gente pudesse resumir o episódio de hoje, assim, em uma mensagem, um tema, uma ideia, que mensagem você gostaria que quem estivesse indo embora, né, saísse daqui, né? Que mensagem você gostaria de passar para essa pessoa? A arquitetura da informação não é só ficar colocando blocos dentro de uma interface, é muito mais do que isso. E a gente ainda pode explorar muito, principalmente no mercado conversacional, sobre essa disciplina. E ela não está morta, com certeza não. Nossa, eu acho que ela está muito mais viva do que nunca, ainda mais para os LLMs. Ajuda demais essa parte de estratégia, de organização. Nossa, eu acho que tem muita, muita aplicabilidade. E espero que a galera possa aplicar mais ainda, né? Se a galera quiser entrar em contato, te procurar, mandar um salve, dizer que ouviu aqui, qual seria o melhor local para te procurar? Acho que eu já fiz várias vezes. Coloque A com Henrique com Y no Google, aí já vai aparecer o LinkedIn. Assim, eu sempre fico por lá, publicando. E também tem uma página no Medium, o mesmo termo, você vai achar rápido o perfil. E para aproveitar uma divulgação, né, existe um grupo dentro do LinkedIn chamado IABibliobr, que é um grupo que eu faço parte, ao menos, da parte editorial do Medium dele, com a Fabiola. A Fabiola é a pessoa que realmente editora e gerencia todo o grupo no LinkedIn. E a gente está cada vez mais tentando atrair autores, né? Pessoas que queiram divulgar com a gente dentro de determinados temas de editorial. Então, para quem estiver interessado, é só entrar em contato que eu explico um pouco mais. E a gente está com vários projetos aí para o próximo ano. Eu fico muito feliz de poder compartilhar também. Fechou, o trabalho da Fabiola é incrível, tem várias outras iniciativas que ela fez, tem o canal do YouTube lá também, que tem muito conteúdo bom, e a gente já fez algumas lives em parcerias também, é uma pessoa, eu devo muito a ela, assim, tipo, é uma pessoa muito boa mesmo. Inclusive eu tava falando com ela agora há pouco, antes da gente começar aqui. Bem, gente, é isso. Iago, muito obrigado. Quem tá ouvindo a gente aí também, muito obrigado por ter acompanhado, ficar até o fim do nosso episódio. Convido vocês a seguirem aí o projeto. Ano que vem vai ter outras coisas. Eu estou bem curioso para aprender mais e discutir outros temas. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!